Olá, candidatos, tudo bem? Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a nossa prova de economia do TPS de 2018. Uma prova de 8 questões, sendo que 4 versando sobre microeconomia, foi algo para mim um pouco surpreendente, né? Dessas 4 de micro, uma sobre economia institucional, nova economia institucional, que se encaixa muito mais na disciplina de microeconomia, nos livros de micro que nós encontramos esses temas, né? Apenas uma questão de macroeconomia, que para mim foi particularmente a grande surpresa, uma questão de economia brasileira e 2 de economia internacional, sendo que somente uma interdisciplinar, né, um pouco mais relacionada a temas que também são cobrados em política internacional. Bom, a primeira questão, a questão 66 de microeconomia, que falava a respeito do teorema de Coase, externalidades, foi uma questão para quem estudou simplesmente os conceitos dessa teoria, os exemplos mais corriqueiros, mais comuns, já não teve dificuldade em respondê-la, tá? Não tinha nada, nenhuma pegadinha, não tinha nenhum texto muito difícil, a não ser ficar exceção aí para o tributo Tobin, que provavelmente você não sabia do que se tratava. Talvez você lembrasse que Tobin tinha alguma coisa a ver com investimento e que não estava nessa teoria. Talvez isso já tenha te animado a colocar um errado. Se você fez isso, você se deu bem, porque de fato o tributo Tobin fala a respeito de movimentações financeiras e não sobre teorema de Coase. Na questão 67, também de microeconomia, a questão pedia algumas características sobre estruturas de mercado. E um item sobre monopólio natural, vocês devem lembrar que no ano passado caiu uma questão praticamente inteira sobre monopólio natural, e o item desse ano foi um pouco mais fácil do que o da prova do ano passado. Detalhe fica para os pressupostos de Balmont, um item alienígena aqui na nossa prova, né? Provavelmente você olhou e disse, eu nunca vi mais gordo. E provavelmente você deixou em branco. Se você fez isso, você agiu bem. Afinal de contas, quando a gente não conhece uma teoria, o ideal é realmente deixar o item em branco. Não vale a pena chutar, não é verdade? E de fato, os pressupostos de Balmont, eles se encaixam na teoria dos mercados contestáveis, que vai falar da microeconomia, logicamente, das estruturas de mercado, mas em uma outra linha, quebrando alguns pressupostos e tirando outras conclusões. Então é um item que não está contido em nosso edital e, portanto, fica a minha sugestão para que você entre com recurso contra esse item simplesmente por extrapolação de conteúdo de edital, ok? É algo que não tinha sido cobrado na nossa prova e, portanto, não deveria estar ali. No restante, os outros itens foram relativamente tranquilos, tá? Eram basicamente características gerais e não tinha nenhuma surpresa. Espero que você tenha ido bem. A questão 68, né, a única questão sobre a economia brasileira, falou a respeito do plano trienal, sendo que 2 itens tinham um pouco de preciosismo, uma coisa pouco usual para a economia brasileira, mas também o item fácil-médio não tinha muitos segredos, a não ser um ou outro detalhezinho, né? A questão seguinte foi a questão de macroeconomia. Estávamos preparados para coisas muito piores e muito mais difíceis do que a que foi cobrada, que são as funções do Banco Central e o funcionamento do sistema financeiro de forma muito geral. Mas podiam ter perguntado pelo do ovo que você saberia responder, estava preparado para isso e realmente a questão está fácil, tá? Essa questão de funções do Banco Central você mata em um texto do Banco Central, aquele texto famoso, perguntas mais frequentes do Banco Central, função do Banco Central, lá tem tudo isso mastigado, um texto que a gente sempre recomenda. Você mataria com facilidade. Eu acredito que você acertou tudo, você e todos os candidatos também. Não é um item que diferencia muito com os candidatos não, tá? A questão 70, sobre economia internacional, falava a respeito da movimentação internacional de capital. Bastava que você tivesse estudado um pouco, não muito, sobre teorias de investimento, né? Que você estuda no livro do Renato Bauman, do Reinaldo Gonçalves, A Nova Economia Internacional. Ali você tem 2 capítulos falando sobre esse tema. E não tinha nada também muito especial, nem nada muito difícil, né? Falava um pouco dessa movimentação, algumas características gerais. Nós estávamos preparados para coisas muito mais cabeludas, muito mais difíceis, né? Então ela me surpreendeu, eu disse, poxa, podia ter perguntado tanta coisa sobre economia internacional, que pudesse diferenciar os candidatos, e novamente um item relativamente fácil para quem lê um pouquinho sobre o assunto. Me chamou a atenção também que foi feita uma menção a balanço de pagamentos, uma menção que não fazia a menor diferença qual era a metodologia do balanço de pagamentos, se a nova, se a antiga. Sabendo qualquer uma das duas, você conseguiria responder o item. Então não caiu nada de metodologia, de detalhes, de atualizações, não caiu nada de contas nacionais, nenhum tipo de continha, nenhuma identidade, nenhuma interpretação. Realmente, gente, foi um item bem tranquilo, não é verdade? A questão 71 falava a respeito
de um item mais interdisciplinar, né, com política internacional, mas que está totalmente referenciado no nosso edital, que seria um papel dos novos bancos de investimento, os bancos regionais e multilaterais. Também um item conceitual, tá? Se você soubesse um pouquinho sobre o que era o AIIB, sobre o que é o NDB, sobre o papel dos bancos de investimento, ou seja, a parte introdutória desses temas, né? Quando você começa a ler para que eles servem, o que eles são, também já matava a questão. Não tinha nenhum preciosismo que nos deixasse bravos ou algo assim, tá? Também eu considero uma questão mediana, não era difícil. Na questão 72, também sobre microeconomia, você precisava saber um pouco mais a respeito das elasticidades da demanda que o monopolista se defronta. Tema que, com certeza, foi muito bem estudado, né? Digo isso pelos meus cursos, falamos isso a exaustão, até se cansar. Então, demandava sim um pouco mais de habilidade, não eram itens tão óbvios, não eram tão fáceis, mas se você se dedicou a um estudo sistemático ali, não havia pegadinha no item, se sabia ou não sabia responder aquilo lá, tá? Não me surpreendi, achei item mediano, um pouco dificilzinho, mas nada do outro planeta. E no último item, o 73, terminando também com microeconomia, uma questão sobre teoria do consumidor. Então terminamos a prova com o início do estudo, né? A primeira coisa que a gente estuda nos cursos é a teoria do consumidor, uma das primeiras coisas, e foi a última questão da prova. Também exigia alguma habilidade, exigia algum conhecimento sobre detalhes, utilidade, restrição orçamentária, sobre classificação de bens. Não era trivial, tá? Não era trivial. É um item que precisou do seu empenho, da sua dedicação. No geral, né, a gente fazendo um apanhado geral da prova, a prova para mim ela foi fácil médio, né? Alguns itens um pouquinho mais difíceis e apenas 2 itens trabalhando conceitos, né, nomes novos que você não conhecia, que você olhou a prova e não sabia o que era, que é esse Tobin e esse Balmou, tá? Agora, no restante, é realmente uma prova dentro do edital, dentro do previsto, uma prova que eu creio que quem estudou todos os tópicos não teve dificuldade, e eu acredito que a nota de economia, apenas a nota de economia do TPS deve aumentar, porque teve muitas coisas nos anos anteriores que não se repetiram agora, né? Já foi pedido coisas mais difíceis sobre classificação de sistemas de câmbio, para a gente fazer comparações entre políticas comerciais. Houve provas passadas onde era exigido mais algum ferramental, né? Você teria que ter mais conhecimento de gráfico. Não teve nada de SLM, não teve nada de modelos, não caiu nada sobre discussão Keynes clássicos, que é algo sempre corriqueiro, enfim. Uma prova médio fácil, você deve ter ido bem. E eu creio que, no geral, os alunos tiveram uma boa nota, tá? Então, devemos ter um aumento da nota de economia para esse ano. Fica o meu conselho final para os alunos que vão ainda continuar estudando para o ano que vem. Quando forem fazer as provas passadas, né, para ter uma referência de o que cai no TPS, a prova de 2018 não é o melhor exemplo. Foi uma prova mais fácil do que a média, tá? Pegue também as anteriores, as mais difíceis, 2017, 2016, e estude sempre achando, sempre tendo em conta que tudo pode piorar, que a prova do ano seguinte pode sim ser mais detalhada, mais aprofundada. Essa prova realmente foi, para mim, um ponto um pouco fora da curva, tá bom? Então, nos vemos aí, vamos comentar a prova aqui no Clipping CACD e falaremos com mais detalhe de cada um dos itens. Até lá, um abraço!